Precificação de bolsa de crochê. Eu recebi um pedido para fazer esse vídeo, porque essa é uma dor de toda crocheteira. Eu tenho certeza que a maioria tem dificuldade. Eu falo inclusive por mim. Precificação de bolsa de crochê. Olha que tema específico, né? Não é precificação de crochê, precificação de bolsa de crochê. Esse foi o pedido que eu recebi de uma pessoa aqui no canal, a Graça Salazar, me pediu há uma semana atrás que fizesse um vídeo sobre precificação de bolsa. Ela assistiu o vídeo que eu fiz de precificação, que eu já fiz há algum tempo, em que eu estava falando de crochê em geral, né? E eu fiz aquele vídeo para facilitar pessoas, né, que tem um pouco de dificuldade de precificar. E isso é a dificuldade maior, eu acho, que das crocheteiras, hein? Dificuldade não é fazer o trabalho, talvez nem vender, mas colocar o preço que seja justo, que você não se sinta prejudicada e que a sua cliente também não ache que foi explorada. Essa é uma equação bastante difícil de resolver. Então, lá no outro vídeo, quem não viu, depois dá uma olhadinha, eu fiz uma abordagem sobre cobrar o tapete por metro. Você vendo o vídeo lá, você vai entender melhor, tá? Que eu não vou abordar de novo aqui. Mas era uma ideia assim. Todo mundo sabe que para precificar você tem que colocar custo do material, de frete, de ferramentas que você for usar, enfim. E somado ao material, entra a sua mão de obra, e é aí que está a dificuldade, porque todo mundo sabe o quanto gastou, tem noção de que aquilo ali você tem que cobrar, porque é simplesmente repor o que você gastou de material, mas quando chega na mão de obra tem uma dificuldade enorme, porque infelizmente a gente mesmo não dá valor ao nosso trabalho, a gente mesmo às vezes não valoriza o nosso crochê, que a gente não é máquina não. O que você faz é um trabalho exclusivo, manual. E aí essa dificuldade de quanto vale, né, a minha hora trabalhada é uma dificuldade geral. Todas nós temos essa dificuldade, mas quando se refere à bolsa, eu não me dava conta e eu só fui perceber agora que a Graça me fez esse pedido, né? Eu fui analisar, passei uma semana analisando o que responder para a Graça, como fazer esse vídeo. E eu me dei conta de um procedimento que eu faço sem perceber, intuitivamente. Eu não tinha prestado atenção que eu tenho métodos de cobrança diferente de bolsa e das outras peças de crochê. E eu fazia sem me dar conta, e agora eu tenho claro, aqui na minha mente, eu tenho claro, e eu vou passar para você como é que eu faço isso. Quando eu for fazer uma peça de crochê, um tapete, suplá, que eu faço muito, eu coloco normalmente o preço da minha hora trabalhada menor do que quando eu faço bolsa. Por quê? Quando a gente faz essas peças, você está usando a técnica do crochê. Eu vou pegar um barbante e vou fazer um tapete. Vou pegar uma linha e fazer um suplá. E eu vou cobrar a minha hora trabalhada de crochê, de transformar esses barbantes, esses fios, em uma peça de crochê. É uma técnica só. Quando a gente vai fazer uma bolsa, não é uma técnica só. Porque a bolsa, primeiro que o material dela já é mais caro, né? A bolsa tem muito acessório, né? E alças, corrente, botão, zíper, forro. Olha quanta coisa envolvida. E não é só a técnica do crochê, porque você vai ter que aplicar um zíper na bolsa. Ou botões, fechos, né? O botão. Muito provavelmente essa bolsa vai ter alça, uma alça de madeira. Às vezes tem a alça de madeira de mão e ainda tem a corrente, né? Tem gente que faz a alça toda de crochê também. Eu não gosto de fazer, porque eu acho que a alça feita em crochê, ela acaba cedendo com o tempo. Então eu prefiro colocar uma alça de couro ou uma alça de corrente. E eu faço as bolsas forradas.
O forro envolve o quê? Costura. Você vai cortar o tecido no formato da bolsa, vai fazer o tecido ter o mesmo formato, a mesma estrutura da bolsa, tem que ter um fundo, não é? Muitas vezes nesse forro a gente faz divisórias, faz bolsos internos. E tem bolsa que eu faço que tem bolso externo também com zíper. Olha quanta técnica envolvida. Não é só crochê. A menos que eu esteja falando de uma bolsa de praia, uma bolsa de barbante, uma tiracolo que é só no crochetão lá, aí tudo bem, aí é uma técnica só. Você vai cobrar o material, vai cobrar sua mão de obra e tudo bem. Mas se estivermos falando de uma bolsa com forro, com zíper, com botão, com alças, com muitas vezes chaveiros, às vezes eu faço chaveirinho de crochê também para colocar com os mosquetões, né? E tassel, muitas vezes vai tassel também. Olha quanta técnica envolvida. Então a gente não está falando só de crochê, a gente está falando de uma porção de técnicas. Esse forro, ele pode ser costurado numa máquina de costura ou à mão, que é como eu faço. Já fiz vídeo aula aqui mostrando que eu faço o forro à mão. Então eu tenho que comprar o tecido, cortar e eu costuro todo à mão e fica perfeito. Eu faço de uma forma que não fica visível que aquilo foi feito à mão. É totalmente artesanal, 100% artesanal, cansa a minha mão, porque eu uso forro assim de tecido bem firme, bem, sabe? Tecidos bons. Então, como que eu posso cobrar a hora trabalhada numa bolsa igual a hora trabalhada para fazer um tapete? Para fazer um suplá, um jogo americano? Pensa, o tapete, o jogo americano, o suplá que eu faço corriqueiramente, eu consigo fazer aqui, ó, sentada no meu sofá aqui, quase que de olho fechado. Eles saem naturalmente. É só crochetar, cortar os fios, arrematar os fios e tá pronto. A maioria das vezes os modelos de tapete tem um detalhe ou outro que muda de um pro outro e só. Mas a bolsa já não dá para eu fazer a bolsa sentada aqui no meu sofá, assistindo uma TV, assistindo uma série. Não, a bolsa me exige uma maior atenção. Eu tenho que fazer muitas vezes próximo de uma mesa, porque eu vou montando a estrutura. A bolsa é uma montagem de estruturas. Às vezes você faz várias partes e depois tem que unir todas, unir com costura ou unir com pontos de crochê, costurar com o próprio ponto de crochê, mas ela é uma combinação de várias peças. Às vezes tem a frente, as costas, as laterais para serem unidas, às vezes é o fundo e depois você sobe para fazer o restante. Enfim, ela sempre vai ter uma atenção maior, vai te exigir uma maior atenção, tá? E na hora de fazer o aplique, né, de colocar a alça que tem que fazer costurando em volta, ou na hora de fazer o forro, eu não posso fazer aqui sentadinha no meu sofá, eu tenho que estar numa mesa, focada naquilo que eu tô fazendo, cortando aquele tecido, costurando e pregando. E o zíper, imagina, você coloca o zíper, tem que sair tudo certinho. Fora que a gente tem que ter materiais específicos que são mais sofisticados, né? Muito zíper, muita alça diferenciada, mas eu nem vou entrar no mérito do material. E, inclusive, a bolsa vai ser de fio de malha ou o fio náutico, que são fios mais caros, que são fios mais trabalhosos, porque cansa mais a mão, já que é um fio grosso. Então, é um trabalho muito específico, muito técnico, muito profissional mesmo. Não que fazer o tapete e as outras peças não seja também um trabalho profissional, que não seja um trabalho específico. Mas, repito, é uma técnica só, é só o crochê. A bolsa envolve outras técnicas, crochê, costura, apliques que você coloca ali. E é o que eu falo, se tiver chaveiro, tassel, é muita coisa envolvida. Então, vamos parar de blá 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 e eu vou direto ao ponto. Suponhamos, eu vou falar suponhamos, eu não vou ficar falando aqui o quanto eu cobro, igual eu fiz lá no tapete. Lá no vídeo do tapete eu falei lá de R$70, eu acho que foi 70 o metro, eu já nem lembro. Nessa altura eu já mudei o preço um pouco também. Mas eu não vou ficar falando aqui o quanto eu cobro, eu não quero me expor, porque quando a gente se expõe,
sempre vem um julgamento. Sempre vai ter aquela que diz assim, ah, você está desvalorizando a classe porque você está cobrando pouco. E vai ter aquela outra que diz assim, ah, você está cobrando muito, aqui na minha região eu não consigo fazer esse preço. Então, para evitar julgamentos, eu não vou falar como eu cobro, tá? Quem quiser ir lá na minha lojinha lá, eu tenho lojinha no Elo 7, eu tenho a lojinha no Loja Integrada, tem bolsas lá vocês vão ver o preço de alguns modelos que estão cadastrados lá. Mas, vamos falar genericamente. Se eu decidir que eu quero ganhar, suponhamos, R$2.000 por mês com o meu crochê, aí eu vou pegar esses R$2.000, dividir pela quantidade de horas diárias do meu trabalho e vou chegar a um valor por hora de trabalho. Então, fazendo uma continha básica aqui, peguei a calculadora, R$2.000 mensais que eu queira receber fazendo o meu crochê, dividido por 20 dias. Vamos considerar aí 5 dias por semana, né? Segunda a sexta, 20 dias no mês, 4 semanas. E dividido por 8 horas diária. Mais ou menos aqui tá dando R$12,50 a hora trabalhada, tá? E tá dando R$100 o dia trabalhado. Que tá um bom valorzinho, R$100 por dia trabalhando aí 8 horas, né? Uma pessoa que vier fazer uma faxina na minha casa vai cobrar mais que isso, bem mais. Mas ela tá num trabalho pesado, tá saindo da casa dela, esquece isso. Vamos falar do meu trabalho. Suponhamos, não tô dizendo que esse é o meu cálculo, estou dando um exemplo. Que eu vou trabalhar cobrando R$100 por dia para fazer o joguinho de tapete. Ou o suplá. Então, se eu fizer em um dia, além do meu material, eu cobro R$100 a minha mão de obra. E lógico que depois ainda vem um lucro em cima, né? Uns 20, 30% de lucro. Não podemos esquecer disso também. Então, se eu gastar R$50 de material, mais R$100, vai que eu faço num dia, mais R$100 da minha mão de obra, são 150. E em cima da minha mão de obra, que é 100, se eu cobrar uns 30% aí de lucro, 130. 130 a minha parte, 50 o material, ficou 180 esse tapete. É um exemplo, tá? Se eu for fazer uma bolsa, o cálculo é outro. Aí eu já não vou querer ganhar apenas R$100 por dia. Eu não vou cobrar só R$12,50 a minha hora. Por quê? Porque a bolsa me exige um trabalho específico, um trabalho mais técnico, mais técnicas, tá? Além do crochê, como eu falei, exige outras técnicas. Enfim, portanto, aí eu teria que cobrar mais. Eu teria que cobrar algo, por exemplo, R$3.000 por mês. Sim, porque uma crocheteira que faz bolsas de crochê, na qualidade das bolsas que eu faço, forrada e com acessórios, com pingentes, com chaveiros, com tassel, não pode ganhar a mesma coisa. Eu entendo assim. Quiserem me julgar, se alguém for me julgar, tem todo o direito, mas eu entendo que é uma mão de obra mais qualificada. E, portanto, aí se eu tivesse cobrando R$2.000 para fazer os meus crochês do dia a dia, eu cobraria pelo menos R$3.000 no mês para fazer bolsa. Isso me daria R$150 por dia de trabalho e que dividido por 8 horas daria R$18,75 a hora. Ainda acho pouco. Eu tô dando um exemplo, tá? Eu tô dando um exemplo mesmo. Então, se a bolsa levar 3 dias para ficar pronta, 150 por dia, só da minha mão de obra seriam R$450. A minha mão de obra. Fora o material do custo e fora o lucro, que a gente tem que ter o lucro para investir na empresa da gente, tá? Tem pessoas que ficam assim focadas só em cobrar o material e a mão de obra, e tá tudo resolvido. Tá, você cobra o material, porque você gastou, né, do seu dinheiro para aquele material. Então, essa parte você só tá repondo. Aí você cobra a sua hora trabalhada. Esse é o seu salário. Só que além disso, você tem que cobrar um lucro de 20% ou 30% ou até mais. Que o lucro é a parte do dinheiro que você não fica para você. É a parte do lucro que não é para repor o material, é a parte do lucro que você vai empreender na sua empresa, é aquele dinheirinho que você vai guardar.
Se uma bolsa eu gastei R$ 200 de material, tá, eu vou cobrar isso da cliente, R$ 200 de material. Aí, vamos supor que levou 2 dias, R$ 300 a minha mão de obra. Já ficou 500. Aí eu tenho que cobrar 30% de lucro. Vamos lá, se eu falei, o lucro eu cobro sobre a minha hora trabalhada, não envolve o material não, tá? Então, no meu exemplo, que eu falei R$ 300, porque levou 2 dias, vezes 30%, mais R$ 90, que é o meu lucro. Então, ficou 590 essa bolsa. Você acha caro? Eu não acho. Pelo contrário, acho que é um bom preço. Quem compra uma bolsa de crochê está comprando um material específico, exclusivo. As pessoas não saem por aí diariamente comprando bolsa de crochê. As pessoas compram uma bolsa de crochê para ir a uma festa, para ser madrinha de casamento, para algo muito específico, ou no caso das minhas clientes, as que eu já fiz, eu fiz bolsas, maletas de estilo executivo para a pessoa carregar o notebook. Eu fiz 2 bolsas, eu fiz várias, já tem várias bolsas, mas as 2 últimas que eu fiz foram muito específicas porque eram bolsas para carregar notebook. Tem que ter firmeza, ela tem que ser uma bolsa firme para suportar o peso. Ao mesmo tempo tinha que ter estilo, porque a pessoa não queria que ficasse igual uma maletinha. Porque senão ela ia lá e comprava uma maleta, comprava um porta-notebook. Não, ela queria uma bolsa que tivesse cara de bolsa, feminina, elegante, sofisticada, mas que ao mesmo tempo transportasse ali dentro o notebook, o carregador, mais os objetos pessoais e que não tivesse cara de maleta executiva que está carregando o notebook. Ainda tem isso, porque a pessoa não queria que ficasse exatamente evidente que ali estava sendo transportado o notebook. Uma iria transportar normalmente com carro, ela até pediu uma alça de corrente bem bonita, mas vai transportar na alça de mão. A alça de corrente é para fazer um enfeite, para fazer o detalhe, porque carrega no carro, não vai carregar naquela alça de corrente o notebook, porque senão é muito peso. Mas se ela quiser usar a bolsa com outras coisas que não sejam tão pesadas, tá ali a bolsa com a alça de mão e a alça de corrente, fora tassel, chaveiros e tantas outras coisas que eu fiz, divisão externa e tudo mais. A outra menina pediu também um tipo de bolsa assim, para transportar no trem, no metrô. Então a dela foi só na alça de mão. Tinha que ser bem firme, carregar, mas que também não tivesse muito evidente que ali tinha o notebook. Que tivesse uma cara de uma bolsa feminina, com coisinhas dentro, com papéis, com documentos. Entendeu? É muito específico. É muito específico. E se você cobrar 500, 600 reais numa bolsa dessa, tá cobrando até barato, porque não é uma coisa que a pessoa está comprando sempre. É uma bolsa específica, encomendada para aquela finalidade e que vai durar anos, porque eu sei que o que eu faço dura uma vida. Eu tenho convicção disso. Dura uma vida. Não estraga não. Uma bolsa foi de fio de malha e a outra foi em fio náutico. Eu usei até o Polyplus, que é mais caro. Polyplus é um fio náutico um pouco mais caro que as outras, mas porque não cansa tanto a mão e fica um resultado muito bom. Então, vamos parar um pouquinho de falar, já falei muito nesse vídeo. Eu só queria deixar claro, quem faz bolsa de crochê não pode cobrar qualquer preço, porque está trabalhando com técnicas muito específicas, material muito específico, tá trabalhando com moda, né? E muitas vezes, e tem que criar essas peças, né? Tem isso, tem a sua criação. Esses exemplos que eu dei aqui são exemplos fictícios, tá? De valores, mas pensa, não cobre qualquer valor. A menos, é claro, que a gente esteja falando de uma mochila feita em barbante, uma coisa um pouco mais trivial. Tá? Que às vezes você faz uma mochila ou uma bolsa de praia, alguma coisa que não tem acessórios, que não tem forro, que não tem zíper, aí tudo bem. Aí você cobra o valor normal do seu dia, da sua hora trabalhada, como você faria com tapete, com americano, com uma meinha de crochê, com um cachecol, entendeu? Cobra, mas se a bolsa, principalmente você, Graça, você não especificou para mim que tipo de bolsa, eu até gostaria de saber que tipo de bolsa você faz, né? Que tipo, se é essas bolsas super elegantes aí que as madrinhas de casamento, as pessoas estão usando muito agora, né? Tá muito na moda.
ou se você faz essa bolsa do dia a dia. Mesmo assim, se for uma bolsa do dia a dia para o trabalho, também vai ter forro. Também vai ter, se não tiver o zíper, pelo menos o botão vai ter que ter. Me conta. Espero ter conseguido transmitir a mensagem para você, tá? Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui embaixo o seu comentário, mas tenha em mente, não cobre na sua hora trabalhada o mesmo valor de uma peça que você, além do crochê, você aplica outras técnicas, tá? Até porque tem muita gente que faz o crochê, mas não sabe fazer o forro da bolsa. Se você não sabe, tem vídeo aqui que eu mostrei como é que eu faço de uma maneira bem simples, tá? Dá uma olhadinha. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Beijo grande pra vocês, gente. Até a próxima.